lista, segundo informações aí do site Transfermarkt, de atletas que estão disponíveis no mercado e podem facilitar a sua vinda para o Verdão. Nesse ano de 2022 temos uma janela de transferências, coisa que era muito rara no futebol brasileiro, né? Eu lembro que os times poderiam contratar até mais ou menos a 28ª, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí só a partir daquelas 10 últimas rodadas que não poderia inscrever nenhum jogador, ou caso ele tivesse atuado 7 vezes por um outro clube na mesma Série A. Mas nesse ano de 2022 é diferente, a janela de transferências aqui no Brasil se encerrou no último dia 13 de abril e agora só irá reabrir novamente no dia 18 de julho, aí sim ficando aberta até o final do mês de agosto. Então, se a diretoria do Goiás quiser trazer um outro reforço, terá que esperar até o dia 18 de julho. Entretanto, tem uma regra aí também que você pode inscrever até 3 jogadores que estavam livres no mercado, né? E depois desse prazo de fechamento de janela. Caso não deu para você entender, o Goiás irá contar já com 3 jogadores inscritos dessa forma. Tanto o zagueirão Sidmar, que veio do Atlético, que já estava com seu contrato rescindido. O segundo é o Mateuzinho, que veio do Ipiranga, tá bom? Mais um jogador que se encaixa nessa lista. E também o lateral esquerdo Juninho, do Zória. Tem alguns impasses ainda que não oficializaram a sua contratação ainda, mas deverá ser esse terceiro nome para o Goiás exceder, esses 3 jogadores disponíveis, livres no mercado para assinar até 18 de julho. Mas a partir de lá, aí sim já é uma outra janela de transferências e o Goiás podendo buscar outros jogadores, beleza? Quero iniciar a nossa lista de hoje falando sobre um jogador que já foi bastante pedido pela torcida esmeraldina, tanto lá no Instagram quanto também no WhatsApp, um volante que no caso é o Hudson, jogador de atualmente 34 anos de idade, que por último estava na equipe do Fluminense. Ele que teve uma grave lesão no ano passado, entrou em campo apenas 4 vezes, sendo elas ainda pela disputa do Campeonato Carioca, né? Então o jogador tem esse impasse, mas não resta dúvida, que hoje eu acho que encaixaria muito bem nesse time do Goiás. O Goiás hoje precisa de um pouco mais de armação dentro do volante, naquela saída de bola. Venho gostando da qualidade do Felipe Bastos, tanto na marcação, às vezes consegue um ou outro passe, mas não é essa a sua principal característica. Tendo um cara um pouco mais de velocidade, até mesmo um pouco mais inteligente ao seu lado, acho que poderia ajudar bastante, e o Hudson tem sim essas características. Jogador que passou as 2 últimas temporadas no Fluminense, em 2020 foi um pouquinho melhor, fez aí 43 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências. A princípio o jogador já está assim 100% recuperado dessa sua grave lesão que ele sofreu no ano passado, inclusive chegou a ficar muito perto do América Mineiro ainda nesse ano de 2022 para o início do Campeonato Brasileiro. Acabou que não houve acordo com a direção do time de Belo Horizonte. O Hudson, que já tem uma carreira bem consolidada no futebol brasileiro, teve seu primeiro destaque ainda lá no ano de 2013, onde ele tinha jogado ali pelo Oeste. Também em 2014 fez um bom Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e aí sim surgiu no interesse do São Paulo, que o contratou para aquele ano. Continuou no São Paulo de 2014 até o final do ano de 2016, sendo em grande parte dos jogos titular da equipe paulista. 2017 teve uma rápida passagem no Cruzeiro, mas que foi bastante vitoriosa, naquele ano inclusive conquistou a Copa do Brasil, marcando 3 gols naquela campanha. 2018 e 2019, seus 2 últimos anos pelo São Paulo, entrando em campo aí 41 vezes em 18 e em 2019 32 oportunidades, 2 gols e 2 assistências. Jogador que ficou sem contrato com o Fluminense no final do ano passado e também acabou o seu empréstimo da equipe paulista, agora sim 100% livre no mercado. Quero saber sua opinião a respeito do volante Hudson, quem sabe poderia ser uma boa opção para o meio de campo do time esmeraldino. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre uma opção de jogador que está disponível no mercado, esse agora pelas beiradas do campo no setor ofensivo, que é o atacante Seba, jogador de 29 anos de idade, costuma jogar como ponta esquerda e também ponta direita. Aqui no futebol brasileiro ele não é tão conhecido assim, mas quem já jogou um FIFA, um PES, enfim, pode conhecer muito bem o jogador. Teve passagens vitoriosas pelo Olympiacos da Grécia e também o Estoril Praia. O Seba, ele passou as últimas 4 temporadas no Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, sendo desde a temporada de 2018 até agora, após ficar sem contrato em 2021/22. Nessa temporada, apenas 3 atuações, sendo a última delas no dia 9 de dezembro ainda do ano passado. Um jogador que demonstrou muita categoria lá nas categorias de base do Cruzeiro, time que ele jogou ali de 2008 até o início do ano de 2011, um jogador que fez sua estreia como profissional na temporada de 2010. Não conseguiu tanto destaque pela equipe de Belo Horizonte, mas depois disso passou pelo Nacional de Patos de Minas e depois o Porto B, lá em Portugal, onde ele teve suas primeiras chances como profissional. Depois disso, lá no Porto, fez 7 jogos como profissional
em 2012 e repassado ao Estoril Praia, um clube ali de menor expressão, mas onde ele conseguiu efetivamente jogar muita bola. Marcou 8 gols, deu 4 assistências naquele ano, conseguiu ter mais uma boa temporada em 2015 no time português, antes de acertar com o Olympiacos, onde aí sim, né, conseguiu jogar muita bola novamente, tanto na temporada de 2015, onde marcou 4 gols, e no ano posterior, marcando mais 8 gols em 43 jogos. Jogador que ficou ali bastante conhecido, né, dos jogadores, como eu disse, no FIFA, né, um jogador que tinha muita velocidade, bastante drible também, atleta que sempre teve uma ou outra sondagem, mas que nunca retornou para o futebol brasileiro. Depois disso, em 2018, ele teve uma rápida passagem no futebol chinês, antes de acertar lá para o início do ano de 2019, lá na Arábia Saudita. Atleta que, na minha opinião, seria assim uma bela contratação do Goiás, até mesmo um jogador que tem umas características de velocidade, poderia dar muito certo aqui no futebol brasileiro, né? Agora ele um pouco mais adaptado, evoluído também na sua carreira. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do jogador de 29 anos de idade. Se você conhece o Sebastião, já ouviu falar dele, já inclusive viu ele lá no FIFA, no PES, enfim, se seria uma boa para o maior do Centro-Oeste.